Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, oportunidade de ouro para Flamengo contratar zagueiro. STJD julgará dia 17 o recurso do Mengão. E por que o Mengão não contrata? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, repercussão do Flamengo aqui em Portugal e sobre o futebol português. Parceria nova no canal Futebol Team Game, o maior jogo de futebol online da internet. Para clicar e começar a jogar, procure aqui na descrição o link e se divirta. Vamos lá, pessoal. Ontem, o Benfica aqui em Portugal acabou confirmando uma notícia que já vínhamos dando, né, a todas as redes de TV confirmaram a saída do zagueiro Jardel do Benfica. Depois de 10 anos de contrato, né, sendo capitão e titular absoluto da grande maioria dessas temporadas, o zagueiro brasileiro Jardel acabou não renovando o seu contrato com o Benfica e ficando livre para o mercado. Mas você acha que pode ir para o Flamengo um jogador que termina o seu contrato com o Benfica e não renova? Sim. Acho que tem algumas características importantes que vocês devem saber sobre o Jardel. O Jardel, ele começou a carreira há muitos anos atrás, ele tem 35 anos, esse é um dos motivos. Passou por Vitória, Santos, Ituano, depois veio para Portugal, né, na década de 90. Passou pelo Estoril Praia, passou pelo Olhense e depois, em 2011, ingressou no Benfica, assumindo já a condição de titular e sendo titular até a temporada passada. Na chegada do Mister, né, nessa grande reformulação do elenco do Benfica, o Benfica trouxe Lucas Veríssimo, que vocês conhecem bem aí do Santos, Vertonghen, zagueiro belga, veio do Tottenham, né, e Otamendi, zagueiro argentino titular também, que veio do City, né? Então, assim, o Jardel ficou sem espaço, ele teve algumas contusões também, porém ele é um excepcional zagueiro, né? Capitão do time, líder, né? Enfim, excelente nas jogadas aéreas, 1,92 m de altura, brasileiro, e desses zagueiros que se vem falando, né? Davi Luiz, Balbuena, Juan Jesus, ele talvez seja um zagueiro que tenha os salários que possam ser mais adequados ao Flamengo. Então, se o Flamengo tiver, de fato, a busca de zagueiros, apesar de eu achar que tem muito zagueiro lá, né? Apesar de eu achar, por exemplo, que o Bruno Viana tenha sido uma péssima contratação e, se fosse possível, seria ótimo o Flamengo, nesse momento, devolvê-lo ao Braga, eu acho que, por exemplo, essa troca, saindo o Bruno Viana, entrando o Jardel, o Flamengo ganharia muito com isso. Ele seria titular? Não, talvez não fosse, em função de Rodrigo Caio e Arão estarem muito bem na zaga. Mas ele pode ser uma excelente opção. Ele joga pelos dois lados também, isso é uma coisa importante. Ele joga pela direita e pela esquerda. E aí, livrinho no mercado, esperando propostas, podendo dar continuidade à sua carreira aqui na Europa. Porém, pode ser que depois, né, já com essa idade, um contrato aí de 1 ano, 2 anos no Brasil, aonde ele praticamente não é conhecido, pode ser uma excelente opção para o Jardel. Então, fica de olho aí no Jardel, né? Pessoal, outra excelente notícia, né? Apesar da grande dificuldade, né? O STJD indeferiu a liminar do Flamengo para paralisação do campeonato. Deixa eu ver o nome aqui do juiz do STJD. Otávio Noronha indeferiu inicialmente a liminar solicitada para o clube. Porém, né,
ele já convocou um julgamento. O julgamento acontecerá no dia 17 de junho, ou seja, teremos o jogo do América no dia 13, o jogo de volta contra o Curitiba, a decisão da vaga para as oitavas de final no dia 16, e a partir do 17 o campeonato pode ser paralisado, né? Sendo aí que é uma grande desvantagem desportiva para o Flamengo. Eu vou ler na íntegra aqui o despacho dele. Dispõe o artigo 119 da CBJD que o presidente do tribunal poderá, rectus deveras, admitir em casos excepcionais nos interesses do desporto o ato fundamentado e ajuizado de medida não prevista naquele código, podendo conceder liminar quando houver fundado receio em dano irreparável quando convencido da verossimilhança das alegações. Fato trazido pela agremiação requerente são por demais relevantes e que devem decorrer por evidente prejuízos aos seus interesses, quiçá ao equilíbrio da competição. Os prejuízos alegados decorrem de acordo com a sustentação pelo longo período que ficará desguarnecido de grande parte do seu elenco, já que a Copa América perdurará entre os dias 10 de junho e 11 de julho. Sendo assim, procedendo-se a uma análise ponderada e cuidadosa, vê-se de um lado um dano que se quer evitar, não irá se ultimar propriamente de forma imediata, por complexo nesse momento, e de outro que a providência esperada, a paralisação do campeonato da Série A, é a providência demais gravosa, podendo gerar grandes prejuízos no torneio e administração do desporto. Presente a essa multura, recebo presente a medida denominada, mas tenho que não intervir, ao menos nessa quadra, liminar indicada, determinando, no entretanto, o seu processamento urgente. Sendo assim, determino à Secretaria a máxima urgente que cite e intime a CBF no prazo de 2 dias que é presente em requerendo a sua resposta. Distribua um dos competentes plenos do tribunal. E aí inclua-se a pauta no dia 17/6, providenciando o seu aditamento. Então, assim, quer dizer isso, pessoal. Flamengo, o juiz ele não deu ganho de causa de cara para o Flamengo, porém, ele reconhece que o Flamengo tem aí alguma razão no seu pleito. E, por isso, convocou aí as partes para falarem e para que se tome uma decisão no dia 17. Ou seja, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem esse jogo contra o América no Maracanã amanhã, tem a volta da Copa do Brasil e logo depois, né, enfim, os outros 7 jogos que o Flamengo jogaria sem seus titulares, sem os seus principais jogadores. Pode ser que sim, haja um bom senso aí no campeonato colombiano, se paralise o campeonato durante a Copa América, né? Enfim, era uma medida que o Flamengo já deveria ter tomado antes, já deveria ser prevista, já deveria ter se programado, mas pode ser que, de forma tardia, os tribunais consigam conceder não só ao Flamengo, aos outros times também que estão muito desfalcados. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem 4 jogadores que eles contrataram e não vão jogar, o Palmeiras 3. Então, assim, para trazer o equilíbrio no campeonato, pode ser que seja paralisado sim, né? O que seria uma ótima para o Flamengo, porque o Flamengo está jogando com um time muito inferior, né? Com menos 5, 6 titulares, muito inferior do que o Flamengo realmente tem, e isso traria um desequilíbrio no campeonato. Última reflexão desse vídeo aqui, né? Infelizmente, aí, muito diferente do que eu venho falando nos meus vídeos, do que eu gostaria que acontecessem, parece que, de fato, a diretoria vendeu o Gerson, né? Houve um comunicado oficial, os papéis não foram assinados ainda, naturalmente, porque tem que haver abertura do mercado europeu, isso ainda não aconteceu, mas parece que está tudo certo. E existe uma contradição, né? Diferente do que a imprensa fala aqui no Brasil, aí no Brasil, melhor dizendo que a negociação se deu por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30, parece que o presidente
do Olympique de Marseille, declarou, né, que foi 15, podendo chegar a 20 milhões de euros. Quer dizer, um valor muito menor do que o divulgado pela imprensa local. E aí ficou essa dúvida, não resta outra coisa a fazer, né, se a diretoria do Flamengo quer desmentir, que apresente aí quais foram realmente os valores dessa venda. Né? Enfim, coloque aí ou mais tarde, então, se não quiser fazer isso, né, no final do trimestre, nós vamos ver no balanço isso. Né? Agora, sim, se já negociou, qual é o motivo da diretoria não divulgar esse valor? Fica estranho, um lado divulga, o outro lado não divulga, para que a gente vai dar razão? Né? Enfim, acho, como eu sempre falei, né, um absurdo essa venda do Gerson, um absurdo dessa desmontagem do time. Né? Mas Aí, enfim, eu vi uma entrevista ontem do BAP, né, no Vene Casagrande, dizendo: a venda do BAP, coloquem essa conta na pandemia. Desculpa, amigo. Eu vou te mostrar agora que essa desculpa é para quem aceita com muita facilidade, como um cordeirinho, as desculpas da diretoria. Pandemia não deu só no Flamengo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. E aí, não só vender, mas contratações. O Flamengo não fez contratações. O Rafinha bateu a porta do Flamengo. E o Flamengo disse não para o Rafinha, né? Porque diria que só poderia contratar depois de trazer as pessoas. Trouxe só o Bruno Viana. Então, eu vou falar primeiro dos times do Sul. Grêmio Porto Alegrense. Trouxe o craque internacional Douglas Costas, da Juventus, vai estar jogando no Grêmio agora. Isso agora, né? Não foi lá atrás, não. Agora, no meio da pandemia, o Grêmio tinha dinheiro para contratar o Douglas Costas do Juventus. Rafinha, né? Não foi para o Flamengo, foi para o Grêmio, do Olympique. Né? Thiago Santos, do FC Dallas. Né? Léo Chu, do Ceará. E Luiz Fernando, do Botafogo. Eu não estou dizendo nem todas as contratações que eles fizeram agora em 2021. Né? Vamos para o Inter de Porto Alegre. Tyson, né, que foi jogador da seleção brasileira na Copa passada, do Shakhtar Donetsk. Então, mais Douglas Costa, jogador de seleção. Tyson, jogador de seleção no Grêmio, jogador de seleção no Inter. Carlos Palácio, do Hoffenheim, da Alemanha. Renzo Saravia, do Porto. Moisés, do Bahia, entre outros. Eu não estou dizendo outros, não. Aí vocês podem pensar assim: mas no Rio Grande do Sul não teve pandemia? É isso? Por isso que eles conseguiram contratar? Não. Teve pandemia e estão sem público, exatamente como o BAP falou. Né? E trouxeram esses jogadores todos. Mas o Sul é mais organizado. Vamos tentar, né, criar aí retóricas para tentar defender aí a diretoria do Flamengo. Então vamos para São Paulo, que é o estado do lado aqui, né? São Paulo agora, em 2021, contratou Miranda, jogador de seleção brasileira, né? Trouxe da China. Estava aí no mercado, o Flamengo não se movimentou, trouxe Miranda, para quem critica muito zagueiro. Éder, jogador de seleção italiana, né? Enfim, não está agora na Eurocopa, mas enfim, jogou muito pela seleção italiana, o ítalo brasileiro, vindo da China também. Não satisfeito, trouxe o Benítez, que era destaque do Vasco da Gama, do Independente, está lá também, está jogando no São Paulo. O Rigoni, né, jogador venezuelano do Zenit, da Rússia. Né? O Facundo Milani, do Deportivo Esporte, fora outros, a série de jogadores também. Aí, São Paulo não teve pandemia? Teve pandemia. São Paulo não tem público? Não tem público. Mas tá aí, em vez de vender, eles contrataram esses todos os jogadores. Mas é só no Rio a pandemia. Vamos tentar criar factoides, né, para tentar defender o dirigente do Flamengo que disse que a venda do Gerson é pandemia. Né? Enfim, vamos lá. Né? Vamos falar do Fluminense, então. Vamos falar do Fluminense, que aí, inclusive, usa o mesmo estádio que o Flamengo. Né? Vamos lá. O equatoriano Casares trouxe do Corinthians. Né? O colombiano Abel Hernandes, o Fluminense, trouxe do Inter. Hudson. Não, Davi Braz trouxe do Grêmio. O Bobadilha trouxe do Guarani do Paraguai. O Felipe Cardoso trouxe do Santos. Então, assim, até o Fluminense. Então a pandemia é só na Gávea? É só no Ninho do Urubu?
Pessoal, a grande verdade é o seguinte: obstáculos todos nós encontramos em todas as fases da nossa vida, inclusive na vida executiva, aonde os representantes da diretoria acabam sempre mencionando, né, que eles tinham vida executiva. Numa vida executiva, a não entrega de resultados em função de alguma coisa que acontece, ela não é aceita. As pessoas têm que se virar, né? Então, assim, ouvir o BAP dizendo e lançando um factoide dizendo que o Gerson foi vendido por causa da pandemia é fazer com que não convide a gente para reflexão. Tá aí, ó, outro jogador, outros times, eu poderia citar muito mais, fazer uma pesquisa muito mais extensa, em vez de vender, estão contratando jogadores, né? Então, assim, não é a pandemia, o clube, se tem dirigentes competentes dirigindo o clube, é obrigação dos dirigentes criarem medidas e criarem estratégias para vencerem aí a ausência de público, né? A queda de sócio-torcedor, né? Será que não poderia ter um pouco mais de imaginação no sócio-torcedor? Será que a área de marketing do Flamengo, o time que mais ganhou aí nos últimos 3 anos, não poderia criar algumas campanhas até para o próprio torcedor ajudar um pouco mais? Enfim, né? Ou a diretoria do Flamengo incompetente, né? Porque diferente dessas diretorias aqui, os times estão sendo reforçados. Ah, mas esses times todos vão quebrar no futuro. E eu tive cuidado aqui com vocês, pessoal, de não trazer os reforços do Atlético e do Palmeiras, que tem mecenas, né? Os dois clubes têm mecenas, teriam muito mais reforços aqui. Eu não trouxe, né? Porque eles são clubes de mecenas e a gente sabe que o final disso é ruim. Então, eu trouxe 4 clubes normais que estão contratando, não estão se desfazendo dos seus jogadores, né? Enquanto o Flamengo cai nessa falácia da incompetência, né? Ou da preguiça, né? Ou os dirigentes do Flamengo ou são incompetentes, né? Estão se mostrando incompetentes para gerir desportivamente o clube, né? Lembrando que o Flamengo é uma instituição desportiva, então não é só o financeiro, é o financeiro também, mas é o esportivo também. Ou preguiçosos, ou estão fazendo outras coisas. Então faz o mais fácil. O que é mais fácil? Vender o jogador, né? E não contratar ninguém. Então fica aí o meu recado e esse convite a você a essa reflexão, né? De vendo aí os nossos adversários no meio de pandemia, no meio de queda de sócio-torcedor, de não podendo ter público nos estádios, se reforçando, né? Não, de novo, não coloquei Atlético Mineiro e Palmeiras porque são times mecenas, são times de investidores externos. Trouxe aqui 4 clubinhos normais aqui, né? Enfim, de primeira divisão, clubes, os 2 do Sul, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, do lado do Flamengo. Enquanto o Flamengo agora vai ter que jogar, se não houver aí o STJD não parar o campeonato, né? Vai ter que jogar no meio-campo com Vitinho e Michael, quase um quarto do campeonato. Me diz aqui a sua opinião, né? Assim, você acha que se deve passar pano como se passa para a diretoria do Flamengo ou se deve cobrar mais a diretoria em relação à venda do Gerson, à contratação dos jogadores? Coloca aqui o que você acha. Eu sei que tem muita gente que passa muito pano para a diretoria, né? Eu não tenho vínculo nenhum com a diretoria, eu estou totalmente aberto a falar o que eu vejo e o que tá se mostrando aí. Pode ser que tenha explicação que esses clubes estejam contratando e o Flamengo não pode, mas, porém, tentar salvaguardar os erros administrativos do Flamengo em função só da pandemia, né? Você pode até considerar a pandemia no primeiro momento, mas uma diretoria competente, executivos competentes, né, como são nas empresas, tem que criar alternativas para que você reverta esse resultado. E parece, a não ser que tenha uma explicação da diretoria, parece que, de fato, o pessoal da diretoria talvez tenha se cansado de ganhar e talvez esteja com muita preguiça, de fato, de montar um time para você, torcedor do Flamengo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de fazer seus comentários, né? Onde o Flamengo deve se reforçar, segundo você, e como é que está o seu estado de espírito para estar vendo aí nos próximos 10 jogos Vitinho e Michael no lugar de Arrascaeta e Everton Ribeiro.
Conto com o seu like, conto com a divulgação do seu vídeo nos grupos de WhatsApp e vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.